Vamos lá, Vini, agora com você. O ex-deputado, a gente chegou a falar um pouco ontem aqui, o ex-deputado federal João Willis, do PSOL, continua correndo a Europa dando palestras sobre a situação política do Brasil. Em meio aos eventos, o ex-parlamentar deu uma entrevista polêmica à Folha de São Paulo. Vamos para os destaques dessa entrevista, Vini. Isso, Edgardo. Nosso Jean Andarillis, né, que está lá na Europa, perambulando por vários países, né, por Portugal, França, Suécia. Esteve em Berlim, onde ele diz que está morando ali com a ajuda de amigos, pensa em fazer um doutorado futuramente. Foi até ao Festival de Cinema de Berlim prestigiar o filme do amigo Wagner Moura, o Marighella, né, que está dando aí tanta polêmica, e concedeu essa entrevista exclusiva agora à Folha de São Paulo ao repórter Guilherme Genestretti, fazendo mais uma vez uma análise política daquilo que ele pensa sobre o momento atual do Brasil e fazendo diversas críticas aí, tanto ao Bolsonaro como ao governo dele em geral e também ao ministro Sérgio Moro, Edgar, de quem ele já tinha falado aquela questão do projeto de lei anticrime, que na verdade ele falou que é uma licença do Sérgio Moro para as polícias agora poderem matar mais do que já matavam aqui no Brasil, mas também falando que não acredita que o Moro vai resolver essas ameaças das quais ele era alvo e que foram aí um dos motivos para ele sair do país. Deixando claro que o João Willis fala que realmente saiu do Brasil pelas ameaças, mas também como um recado político, né? E isso ele tem afirmado nessas entrevistas. Ele afirmou, Edgar, que apesar de toda essa situação que ele considera grave no país, que nem todo mundo está contaminado pelo vírus da burrice e do preconceito que infectou o novo governo do Brasil e parte também dos eleitores que aplaudem ao Bolsonaro, que segundo João Willis é um sujeito abjeto e que utilizou ataques homofóbicos contra ele para se proteger num país cuja maioria pratica tanta homofobia social. Lembrando que o João Willis também falou que confirmou muito de sua decisão de deixar o país por aquela suposta reação do Bolsonaro no Twitter, quando ele escreveu o Grande Dia. Apesar do Bolsonaro negar, o João Willis acredita que essa reação do Bolsonaro era sim em referência a ele e que foi ali a comprovação de que ele estava tomando a decisão certa. E falando também sobre o caso do Laranjal aí, né, do PSL, envolvendo o ministro, ex-ministro agora da Secretaria da Previdência, o Gustavo Bebiano, ele acredita que tem menos a ver com corrupção e mais com uma eventual transferência do ex-secretário-geral da Presidência em assuntos ligados às milícias. E o João Willis tem falado muito disso, né? Dessa associação, dessa suposta associação do governo com as milícias. Inclusive ele falou que está achando estranho que o Sérgio Moro até agora não deu nenhum pronunciamento, não falou nada sobre essas supostas relações aí do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E também sobre o Sérgio Moro, ele disse o seguinte: não confio na disposição dele em chegar ao fundo do lodaçal, pois estou convicto de que no fundo desse esgoto estão pessoas ligadas à família que lhe convidou para ser ministro da Justiça, aí já fazendo referência então ao que ele não acredita que o Sérgio Moro possa desmembrar, possa ir a fundo nessas investigações contra o João Willis. E para finalizar, sobre o papel das esquerdas no Brasil, ele diz o seguinte: que elas têm a obrigação de deixarem as divergências de lado e se unirem num projeto comum contrário a esse horror. E tem que fazer isso sem tratar as reivindicações dos movimentos negro, LGBT e de mulheres como algo menor ou irrelevante, porque não são. Sim, vamos lá. Só uma observação aí inicial sobre as críticas ao ministro Sérgio Moro. Na prática, o pacote anticrime do Moro, ele endurece e muito, né, as penas e a persecução penal às lideranças das facções criminosas, entre elas englobadas as milícias, né? Então,
É óbvio que o Sérgio Moro não vai comentar sobre narrativas fantasiosas, mas demonstrar na prática o seu comprometimento com o combate ao crime. Mês passado, vendo a notícia, né, a notícia que o Vini leu pra gente, a matéria, a manchete da matéria é a seguinte: Jean Willis faz giro no exterior e diz que vírus da burrice atinge parte do Brasil. Eu, se fosse uma autoridade fitossanitária da Europa, colocaria o Jean Willis em quarentena só por precaução. Mas o fato é o seguinte: mês passado eu fiz uma breve análise sobre a renúncia e o autoexílio do Jean Willis, né? Quase um exercício de futurologia e questionamento. Eu questionei a gravidade das ameaças sofridas pelo ex-parlamentar, a ponto dele deixar o Brasil. De lá para cá, o Ministério da Justiça, em nota oficial sobre as investigações a respeito dessas ameaças reportadas pelo parlamentar entre 2017 e 2018, disse o seguinte: lamenta-se a decisão do deputado de deixar o país, mas não corresponde à realidade a afirmação de que há omissão das autoridades constituídas. Lembrando que ele gozava de escolta policial, não por determinação da Justiça, mas por benevolência do deputado Rodrigo Maia, que obviamente estava fazendo essa gentileza com dinheiro público, né? Segunda coisa que eu falei, eu chamei a atenção para o David Miranda, que seria o suplente dele. Aliás, David Miranda era um dos que estava fazendo aquela palhaçada da laranjada no Congresso agora. Além dele ser LGBT, ele é casado com o jornalista Glenn Greenwald, certo? E que eu disse que isso garantiria a ele um espaço de fala privilegiado e a simpatia da mídia progressista e globalista. Em 24 horas após o anúncio do Jean, ele já estava publicando um vídeo de 15 minutos no site The Intercept, reforçando a narrativa de que o governo brasileiro, além de corrupto e homofóbico, lidera um Estado policial miliciano. Terceiro ponto, eu disse que o Jean ele ia vender no exterior a narrativa de perseguição política, que ele ia se transformar em embaixador da oposição, só que remunerado em dólar ou euro. Eu nunca cogitei que ele fosse, por exemplo, para Venezuela, para Cuba, regimes que ele tanto idolatra, né? Além de uma série de matérias que já estavam sendo vistas, agora ficou explícito com essa matéria da Folha, que de fato ele está fazendo um giro no exterior. Como comentarista, né, às vezes a gente se depara diante de temas complexos e eu acho que é até mais comum errar do que acertar, mas de vez em quando a gente acerta. Só que eu preferiria infinitamente que o Jean não sacrificasse a imagem do Brasil para promover a sua própria. Olha só, quando a gente teve essa conversa aqui, o clima esquentou e eu já adianto o seguinte: quando eu me coloquei com relação ao caso do Jean Willis, legitimando sim a escolha dele, afinal, primeiro, é um direito que ele tem de abdicar do cargo, isso é inegável, ele pode não aceitar pelo motivo que ele quiser, inclusive não dando motivo para aceitar. Quando ele alega as ameaças, não só a pessoa dele, mas a pessoas da família, ele aí sim legitima a abdicação de um cargo público para se defender, para se autodefender. Isso não tem absolutamente nada a ver em estar alinhado com as ideias que ele defende. Eu estou falando do ser humano aqui, que reserva o direito de sair do país se não se sente seguro. Inclusive, quando eu coloquei aqui a minha posição, eu coloquei o pano de fundo da juíza Patrícia Scioli, morta, 24 tiros, milicianos. Ela denunciava e enfrentava milicianos. Falei aqui da relação dos filhos do presidente Bolsonaro, elogiando, empregando pessoas em seus gabinetes. Agora, esperar que a pessoa não pare de falar, que a pessoa se abdique de um discurso, do que ela acredita para a vida, não esperava jamais isso. Como também posso citar aqui como um contraponto a relação É natural que isso aconteça. A pessoa não vai ser calada, ela vai, onde ela estiver, na minha opinião, ela vai expressar o que ela quer, o que ela acredita. Você veja bem, a relação de Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, o cara articulador digital da campanha de Donald Trump, um cara que fomenta ao redor do mundo as candidaturas e os quadros da direita nacionalista conservadora, ligado aí a nomes como o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, ao primeiro-ministro, ao premier italiano, o Matteo Salvini. Pessoas xenófobas que não querem aproximação com os estrangeiros. Quer dizer, essa articulação política de discurso é natural que ela aconteça além das nossas fronteiras.
Agora, me reservo o direito de achar legítimo uma pessoa que abdica do seu mandato para não ficar num lugar onde ele não se sente seguro, frente às mortes que já aconteceram. Marielle Franco, tá 1 ano da morte de Marielle Franco e nada se descobriu. Agora tem ação da Polícia Federal ainda hoje, tentando desmembrar aí quadros públicos que estão obstruindo a justiça. Eu acho natural, e esse embate ele deve acontecer, eu acho natural que isso aconteça. Cada um vai defender o seu ponto de vista a partir da sua ótica de mundo. Então, eu repito aqui, aos que me chamam de esquerdopata, as manifestações, seu vermelhinho, eu não tô me alinhando ao que ele defende politicamente. Eles são adversários políticos, ele é adversário político da família Bolsonaro. E se sentiu inseguro, está no direito dele abdicar do mandato e ir para onde ele quiser, inclusive para Venezuela. Não foi a escolha dele, mas ele saiu fora do Brasil. Eu acho que a insensibilidade, ela começa no momento em que você para de pensar na pessoa humana, que está sendo ameaçada e perseguida, e coloca qualquer tipo de ideologia ou interesse político acima disso. Eu só queria... Eu não vou nem discursar sobre isso ou elaborar muito, porque todo mundo já sabe minha opinião sobre isso, a gente já sabe das perseguições que já estão mais comprovadas contra LGBTs nesse país. O que eu acho é que não é porque o Jean Willis saiu do país que ele tem que ser silenciado, ele tem o direito à fala e vai sempre ter o direito à fala, e é uma fala importante, porque a gente precisa de pontos de vista contraditórios, sim. As pessoas não estão no mundo para falar o que as outras têm que ouvir, elas estão no mundo para poder refletir junto com as outras a partir de pontos de vista contraditórios. Agora, o que eu digo em resposta ao que foi dito aqui mais cedo, o Brasil não precisa da ajuda do Jean Willis para ter a imagem prejudicada, não. A imagem do Brasil já é suficientemente prejudicada lá fora pelas coisas que vem acontecendo nos últimos anos e continuam acontecendo nesse ano com esse governo. É só isso. O Caio, e as ameaças surgiram, os textos surgiram. Tem uma pessoa desse grupo que ameaça presa. Outras continuam por aí, usando outros perfis. A pessoa que está presa, inclusive, é a mesma que me ameaçou de morte. Para ameaçar Na não... entrevista anterior, naquela coletiva em Berlim, ele também falou que as ameaças continuam, né? Não só para ele, Vini, mas para familiares. Familiares dele, isso. Bom, eu não sei. É uma discussão que pode ser levada adiante. Cada um vai buscar a sua ótica de entender o que está acontecendo aí como um ato político ou um puro ato simples de legitimidade de se autoproteger, né? Se coloca no lugar do outro.